Convite para a inauguração da biblioteca comunitária. Prezados, prezadas, moradores, moradoras, é com grande alegria que convidamos todos para a inauguração da nossa biblioteca comunitária, que ocorrerá no dia 15 de setembro, às 10 horas, na Praça Central do bairro. O evento contará com diversas atividades culturais, incluindo contação de histórias para crianças, apresentações musicais e distribuição de livros. Contamos com a presença de todos para celebrar esse importante espaço de aprendizado e convivência. Atenciosamente, Associação de Moradores do Bairro Jardim das Letras. 1. Com base no texto apresentado, assinale a alternativa que identifica corretamente o gênero textual e uma de suas funcionalidades. A. Relatório. Tem a função de apresentar dados técnicos e conclusões. B. Convite. Tem a função de convidar para um evento, especificando data, local e atividades. C. Carta pessoal. Tem a função de expressar sentimentos de forma íntima e direta. D. Anúncio publicitário. Tem a função de divulgar um produto ou serviço para atrair clientes. Resposta. B. Convite. Tem a função de convidar para um evento, especificando data, local e atividades. O texto apresenta as características de um convite, um gênero textual que tem como objetivo convidar pessoas para participar de um evento, fornecendo informações essenciais como data, local e atividades previstas. Nesse caso, o convite está relacionado à inauguração de uma biblioteca comunitária, descrevendo a programação e solicitando a participação dos moradores do bairro. Texto para a questão. Hoje, em nossa sociedade, é fundamental que as pessoas mantenham hábitos saudáveis. Não apenas para evitar doenças, mas também para melhorar a qualidade de vida. Atividades físicas regulares, alimentação balanceada e controle do estresse são fatores essenciais para o bem-estar. Além disso, exames periódicos ajudam na prevenção de problemas de saúde. Ao adotar esses hábitos, as pessoas podem viver de forma mais plena e com mais disposição. 2. Com base no texto, qual é o objetivo principal desse gênero textual? A. Persuadir o leitor a adotar hábitos saudáveis para melhorar sua qualidade de vida. B. Informar sobre os riscos de não praticar exercícios físicos. C. Descrever os tipos de atividades físicas mais recomendadas. D. Explicar como exames periódicos evitam doenças. A. Persuadir o leitor a adotar hábitos saudáveis para melhorar sua qualidade de vida. O texto é argumentativo e busca persuadir o leitor a adotar hábitos saudáveis, mencionando os benefícios como a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida. As outras alternativas não refletem o objetivo principal do texto, que não é apenas informativo ou comparativo, mas sim orientador e persuasivo. 3. 35 estudantes estrangeiros visitaram cidades brasileiras. Entre eles, 18 visitaram o Rio de Janeiro, 14 visitaram Brasília, e 9, Belo Horizonte. Dos que visitaram Belo Horizonte, 4 também foram ao Rio de Janeiro e, desses 4, 2 visitaram Brasília. Quantos estudantes visitaram o Rio de Janeiro ou Brasília? A. 32. B. 28. C. 30. D. 23. Resposta. C. 30. Vamos simplificar os cálculos. Temos 18 estudantes visitaram o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 14 visitaram Brasília, B. 2 visitaram as duas cidades, Rio de Janeiro e B. Para encontrar quantos estudantes visitaram Rio de Janeiro ou B, usamos a fórmula da união, Rio de Janeiro união B igual a 18 mais 14 2. Rio de Janeiro união B igual a 30. Portanto, 30 estudantes visitaram o Rio de Janeiro ou Brasília. 4. A mineração foi um dos principais fatores de desenvolvimento econômico em Goiás durante o século XVIII. Sobre esse período, assinale a alternativa correta. A. A mineração de esmeraldas foi a principal atividade econômica em Goiás, gerando grande acumulação de riqueza e expansão urbana. B. A exploração do ouro em Goiás foi responsável pela interiorização da colonização e pela criação de vilas e povoados, sendo fundamental para a integração do território goiano à economia colonial. C. A produção agrícola foi a principal atividade econômica no século XVIII em Goiás, com destaque para a plantação de café destinada ao mercado europeu. D.
A mineração em Goiás no século XVIII levou ao declínio populacional da região, uma vez que grande parte da população foi transferida para Minas Gerais em busca de melhores oportunidades. Resposta: B. A exploração do ouro em Goiás foi responsável pela interiorização da colonização e pela criação de vilas e povoados, sendo fundamental para a integração do território goiano à economia colonial. 5. Sobre o município de Padre Bernardo, no estado de Goiás, assinale a alternativa correta. A. Padre Bernardo está localizado na mesorregião do centro goiano e faz parte da microrregião de Goiânia. B. Em 2022, a população estimada de Padre Bernardo era de aproximadamente 50 mil habitantes, sendo uma das cidades mais populosas do leste goiano. C. O município de Padre Bernardo pertence à microrregião do entorno do Distrito Federal e à mesorregião do leste goiano, com população estimada em 2022 de cerca de 34.967 habitantes. D. Padre Bernardo é um município localizado no norte de Goiás, com forte tradição agrícola e uma população superior a 100 mil habitantes. Resposta: C. O município de Padre Bernardo pertence à microrregião do entorno do Distrito Federal e à mesorregião do leste goiano, com população estimada em 2022 de cerca de 34.967 habitantes. 6. Sobre as teorias educacionais e pedagógicas, assinale a alternativa correta. A. A teoria do construtivismo, desenvolvida por Jean Piaget, enfatiza a importância do aprendizado como um processo passivo em que o aluno absorve informações sem interagir com o ambiente. B. A teoria sociocultural de Lev-Vygotsky destaca a importância da interação social e do contexto cultural no desenvolvimento cognitivo, afirmando que o aprendizado ocorre por meio da mediação e do diálogo com o outro. C. A teoria behaviorista, de B.F. Skinner, concentra-se na influência das experiências emocionais no processo de aprendizagem, ao invés de focar no comportamento observável e no reforço. D. A teoria da aprendizagem significativa, de David Alzubel, considera que o conhecimento deve ser adquirido de forma roteirizada e memorizada, sem a necessidade de relacioná-lo com o conhecimento prévio do aluno. Resposta: B. A teoria sociocultural de Lev-Vygotsky destaca a importância da interação social e do contexto cultural no desenvolvimento cognitivo, afirmando que o aprendizado ocorre por meio da mediação e do diálogo com o outro. 7. Sobre a relação entre sociedade, educação e pensamento pedagógico brasileiro, assinale a alternativa correta. A. A pedagogia liberal, influenciada pelos princípios do iluminismo, considera que a educação deve ser voltada exclusivamente para a formação de uma elite intelectual, desconsiderando as necessidades e a diversidade do restante da sociedade. B. O pensamento pedagógico brasileiro atual é amplamente influenciado por teorias tradicionais que enfatizam a memorização e a aplicação de conteúdos, sem levar em conta as mudanças sociais e as novas demandas da sociedade contemporânea. C. A pedagogia crítica, desenvolvida por Paulo Freire, defende que a educação deve ser um processo passivo, onde o aluno apenas recebe o conhecimento do professor sem questionar ou refletir sobre ele, e que a escola deve ser um espaço neutro sem relação com as questões sociais. D. O movimento da Escola Nova, que surgiu no início do século XX no Brasil, propôs uma abordagem educacional que valorizava a participação ativa dos alunos e a adaptação do ensino às suas necessidades e interesses individuais, refletindo uma visão progressista da educação. Resposta: D. O movimento da Escola Nova, que surgiu no início do século XX no Brasil, propôs uma abordagem educacional que valorizava a participação ativa dos alunos e a adaptação do ensino às suas necessidades e interesses individuais, refletindo uma visão progressista da educação. 8. Sobre a relação entre teorias pedagógicas e políticas educacionais, assinale a alternativa correta. A. A abordagem construtivista de Jean Piaget tem influenciado as políticas educacionais ao promover a ideia de que o aprendizado deve ser baseado na exploração e na descoberta, permitindo que os alunos construam seu conhecimento de forma ativa e significativa. B. A teoria da aprendizagem social de Albert Bandura defende que a política educacional deve se concentrar exclusivamente em métodos de ensino tradicionais e não considerar a influência dos modelos sociais e culturais na aprendizagem dos alunos. C. A política educacional de enfoque tradicional, baseada na teoria do behaviorismo de B.F. Skinner, propõe que o ensino deve ser centrado exclusivamente no reforço positivo e na correção de comportamentos, sem considerar as interações sociais e culturais.
D. A teoria sociocultural de Levi-Vygotsky sugere que as políticas educacionais devem ignorar o contexto cultural e social dos alunos, focando apenas no conteúdo curricular formal e na padronização dos métodos de ensino. Resposta: A. A abordagem construtivista de Jean Piaget tem influenciado as políticas educacionais ao promover a ideia de que o aprendizado deve ser baseado na exploração e na descoberta, permitindo que os alunos construam seu conhecimento de forma ativa e significativa. 9. Sobre a relação entre sociedade, cultura e educação, assinale a alternativa correta. A. A educação é vista como um processo independente da cultura e da sociedade, focando apenas na transmissão de conhecimentos acadêmicos e habilidades técnicas. B. A educação é responsável exclusivamente por transmitir a cultura de uma sociedade sem considerar o impacto das mudanças sociais e culturais no currículo. C. A cultura influencia a educação ao moldar os valores, as tradições e as práticas pedagógicas que são transmitidas através das instituições educacionais. D. A sociedade não tem impacto sobre as práticas educacionais, uma vez que a educação é um processo universal que se aplica da mesma forma em todos os contextos culturais. Resposta: C. A cultura influencia a educação ao moldar os valores, as tradições e as práticas pedagógicas que são transmitidas através das instituições educacionais. 10. Sobre a relação entre aprendizagem e desenvolvimento, assinale a alternativa correta. A. O desenvolvimento cognitivo ocorre independentemente dos processos de aprendizagem e não é influenciado por eles. B. A aprendizagem é um processo que pode ocorrer sem que haja qualquer mudança no desenvolvimento cognitivo do indivíduo. C. O desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem são processos interdependentes, onde o desenvolvimento cria base para a aprendizagem e a aprendizagem pode influenciar o desenvolvimento. D. A aprendizagem é apenas uma manifestação do desenvolvimento e não tem impacto no desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Resposta: C. O desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem são processos interdependentes, onde o desenvolvimento cria base para a aprendizagem e a aprendizagem pode influenciar o desenvolvimento.